Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor e os meus amigos ouvintes e que apreciam os meus vídeos, que são até mesmo inscritos. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um e que o Senhor continue abençoando ricamente, poderosamente. Irmãos, na manhã deste dia, ou na tarde, ou na noite, como eu tenho dito, conforme vocês foram ouvir ou foram assistir este vídeo, eu quero tão somente desejar uma palavra profética, eu proferir uma palavra profética, que a graça do Senhor continue abundantemente na vida de cada um de vocês. Porque o bom e agradável é que a palavra do Senhor se estenda. É bom e agradável é que a palavra do Senhor surta um efeito na vida de cada um de vocês. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra num dos livros sinóticos, no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 22, verso 31, quando sua epígrafe fala: Pedro é avisado. E diz assim a palavra: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Aleluia. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Aleluia. Quem sabe da nossa vida é Deus, não é isso? Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muitas das vezes estamos tão confiantes de si, tão animados na fé, na alegria, na esperança, porque vai tudo bem. E Pedro, ele estava com o mestre, e você sabe que Pedro é a pessoa mais próxima, antes de João, no caso, porque a Bíblia diz que João encostava seu rosto, sua cabeça nos peitos de Jesus. Mas eu digo que Pedro, por conta de uma das primeiras pessoas que teve encontro com Cristo. A Bíblia relata, a história vai nos dizer que Jesus, lá na beira daquele lago, quando fazia sua ministração, Pedro tinha chegado da pescaria, a noite toda pescando, e naquele momento estava somente lavando as redes, porque nada tinha pescado. E é bom quando você ouve, quando você obedece, quando você cede, principalmente ao Senhor. E a Bíblia diz que após o Senhor pedir a ele uma canoa, o barco emprestado para fazer aquela ministração ali naquela beira daquele rio, daquele lago, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor o convida a ele retornar. Retorne, Pedro, para o lugar de onde você saiu, volte a pescar. Imagina, irmão, aquela pessoa que perde a noite toda numa pescaria, chega cansado, com sono, frustrado, mas ele ouviu e obedeceu. Senhor, já que o Senhor manda, aleluia, aleluia. Quantos perderam a sensibilidade de ouvir aquilo do qual o Senhor está mandando fazer? Muitos estão dizendo: não tem mais jeito, aleluia, ele não vai ouvir, o momento é agora, eu estou precisando agora.
E eu estou dizendo para você nesta manhã, porque esse vídeo está sendo gravado nesta manhã, mas você pode ouvir à noite, à tarde, enfim. Mas eu quero tão somente dizer para você que não é do jeito que você quer, do jeito que Deus quer. Quem sabe, muitas das vezes você está passando por uma situação querendo uma resposta de Deus imediata. Eu também tão somente quero lhe dizer que Deus só está aguardando que seu coração acalme. Que você pare um pouquinho para pensar, para meditar que o poder emana de Deus. E se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas voltando para Pedro, Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. O tempo se passa, Pedro vê coisas tremendas, Pedro vê maravilhas de Deus, Pedro vê Jesus fazendo coisas grandes, coisas grandiosas, mas teve um momento que Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse morte de cruz. E Pedro, naquela euforia, naquela nostalgia, ele: Senhor, longe de ti, Senhor, que é isso? Isso não acontece. Isso não vai acontecer nunca com o Senhor. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque ele viu que não era Pedro que estava falando, porque ele viu que Pedro foi usado naquele momento para desnortear Jesus, mas porque já estava decretada a sua vida via crucis. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o vídeo não fique prolongado, eu intitulei esse título para aqueles que dizem naturalmente ou materialmente ou humanamente, diz para nós que muitas das vezes não deixa a gente só, se precisar está aí o amigo, se precisar só contar, e quando diz: não, eu vou chegar aí, eu vou te ver, eu vou te ajudar, e no momento da adversidade não aparece, no momento da adversidade some. Alguém já me falaram algo que diz assim: olha, não selecione amigos no tempo de festa. Não selecione amigos no tempo que está todo mundo reunido para comemorar. Mas deixe na adversidade que os amigos se selecionam. É dessa maneira que acontece. Porque quando Jesus ele sobe lá o Monte Caveira, ele vai orar. A Bíblia diz que ele estava tão aflito que os seus poros sangravam. Ele estava tão aflito e convidou os 3 discípulos para ir com ele. Aqueles que disseram que não ia abandonar. Aqueles que disseram que não ia de maneira nenhuma, que ia conquistar até a morte. Mas naquele momento, quando Jesus ora e dá uma pausa e volta, encontra todos dormindo. E ele diz: Pedro, você não pode perder uma hora comigo. Mas o desânimo já tinha tomado conta. A incerteza já tinha tomado conta. A ponto de Jesus voltar novamente e dizer: Deus, que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Se possível, passe de mim este cálice para que eu não beba, mas em todo tempo faça-se a tua vontade, não a minha. E quando ele retorna, encontra-os dormindo novamente. E ele volta a orar e falar as mesmas palavras. E ao término da oração, ele diz para ele: agora pode dormir porque já está feito. E de repente vem lá Judas, o seu traidor, com os soldados para prender Jesus, e beija Jesus. E naquele momento prendem Jesus, a história todos já conhecem, mas Pedro, ele tira a sua espada da bainha e corta a orelha de Malco. Mas se ele tivesse vigiado, se ele tivesse acompanhado a Jesus a orar, a vigiar, ele não tomava atitude, porque quem ora e vigia não toma atitude carnal. Quem ora e vigia, ele toma atitude celestial. Ele iria orar, ele ia clamar, porque ele estava diante daquele que tudo pode, a ponto de Jesus dizer: Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse orar ao meu pai mandava uma legião de
soldados, mandar uma legião de anjos, mas é necessário que o Filho do Homem passe por este momento, por essas via-cruzes, porque Deus tem um propósito. Quem sabe se você também está passando por uma situação difícil, eu gosto de dizer que a situação adversa, muitas das vezes, não é punição, e eu não entendo se isso, a pessoa dizer que está punido, que está apertado, não. A Bíblia diz que o Senhor prova aquele do qual Ele ama, assim também como Ele corrige. Se o Senhor está nos corrigindo, amém, porque Ele quer que sejamos perfeitos amanhã. Se Ele está nos provando, Ele quer nos aprovar amanhã. Se nós estamos passando por adversidade ou por alguma situação adversa, é sinal que o Senhor está no controle. É sinal que precisamos ter um acerto, precisamos acertar algo. Mas não entendo eu que o Senhor está nos maltratando. Eu não espero, eu não acredito, eu não creio que o Senhor esteja agora nos punindo, porque o Senhor não é punidor. A Bíblia diz que o Senhor corrige. Corrigir é consertar aquilo que está errado em nossas vidas. Corrigir no tempo de colégio, eu lembro que é apagar e fazer novamente. Corrigir é o zelo, é o cuidado para que você aprenda a fazer correto. Eu não sei que situação você está passando e o inimigo dizendo assim, está sendo punido. Eu quero dizer que Deus não pune. Embora que a palavra do Senhor diz que Deus é amor, mas também é justiça, que o Senhor é advogado, mas também Ele vai ser juiz. Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, é tempo do Senhor corrigir para nos aperfeiçoar. Assim como disse Pedro. Mas agora eu quero voltar à palavra, porque quando Pedro comete esses atos, Pedro agora se desconcerta. Ele já desce decepcionado do Monte das Oliveiras e agora passa a seguir Jesus de longe, não é assim? Aquele que diz a você que estamos juntos, né? Assim o termo, estamos juntos. Qualquer coisa eu conto com seu amigo. Mas agora está passando por longe, porque foi assim que aconteceu com Pedro e com Jesus. Se passou com Jesus, isso conosco não vai passar? Estamos juntos, mas passa por longe. Estamos juntos, mas nem lembra de você no momento das suas alegrias. Porque diz a Bíblia que quando Pedro passa a seguir Jesus de longe, ele agora se desvia. José, senador, abre a porta e diz: entra, Pedro, você é dos nossos, pode entrar. Mas a Bíblia diz que ele passava e olhava Jesus de longe, seguia Jesus de longe, a ponto de sentar na roda dos escarnecedores, porque é assim que acontece quando você começa a descer, começa a se desviar, começa a seguir Jesus de longe, você agora começa a sentar num lugar onde não era para sentar. Você começa agora a frequentar lugares onde não é para frequentar, onde Jesus já tinha tirado você. Aleluia! Mas a Bíblia diz que agora ele senta na roda dos escarnecedores e alguém interroga. Jesus não mente, ele vai dizer: antes que o galo cante. E alguém pergunta assim: você estava com ele, você parece um deles? Ele disse: eu não conheço. Mas você fala igual a ele, mas eu não conheço. Você parece, a tua fala igualzinha deles, mas eu não conheço. E o Senhor disse que antes que o galo cantasse, ele negaria. E a Bíblia diz que agora o galo canta. E aí ele lembra e ele começa a ser afligido. Ele começa a pensar, ele começa a refletir daquilo que o Senhor dissera. Talvez o Senhor disse para você: não volte para o lugar onde você estava. Não volte para o Egito. O único cuidado de Deus para aquele povo foi não voltar para o Egito. E o único cuidado de Deus para conosco quer dizer: não volte para o mundo.
Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao maligno. E muitas das vezes estamos se esquecendo do mandamento e estamos fazendo totalmente ao contrário daquilo que o Senhor quer de nós. Eu poderia ter know-how aqui para levar a palavra, para falar praticamente o dia todo a respeito da nossa conduta cristã, mas tão somente só queria dizer isto. Não se aborreça com aqueles que disseram que estamos juntos, que ainda não apareceu, porque é assim que acontece. Há uma promessa, mas não há uma esperança no ser humano. Mas com Cristo não. Há promessa, há esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele diz para nós: não vos deixarei só. E é por isso que neste momento eu estou fazendo esse vídeo confiando que o Senhor jamais me deixará só. Os amigos podem se afastar. Aqueles que disseram estamos juntos podem se afastar, não tem problema. Porque eu todavia, esperarei no meu Senhor, no Deus da minha confiança. Exaltarei nele e me alegrarei nele, porque nele eu sei que eu devo confiar e que devo aguardar. E ele diz para mim: estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo, estarei contigo. Não vos deixarei órfão. Enviarei para vós o Consolador, que é o Espírito Santo, e é ele que leva a tua intercessão até a mim. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. E mais uma vez, não se aborreça com aqueles que disseram que vinha e que não veio. Aquele que diz que está e não está, que estava e não está, ou que iria estar e não estão. Não se aborreça com esse tipo de gente, mas se alegre, porque o Senhor não falha. O Senhor sempre se alegrará conosco, em nome de Jesus. Que Deus e que Jesus abençoe e os guarde em nome de Jesus.